Muito bem, boa tarde para todos. Todos sejam bem-vindos ao nosso canal. Primeiramente, quero agradecer a todos que têm feito sua inscrição aqui no nosso canal, pessoas compreensivas, pessoas que têm apoiado esse canal. E eu quero fazer aqui um esclarecimento sobre o vídeo anterior que eu coloquei aqui nesse canal e trazer uma informação para vocês pós um pastor adventista se assumir bissexual. Ele perdeu, ou seja, foi retirado dele a sua credencial de pastor. Porém, ele continua recebendo apoio da igreja, apoio psicológico, apoio de amigos, irmãos, da família, e ele continua sendo da igreja adventista do sétimo dia. Porém, ele perdeu a sua credencial porque a igreja adventista não adota esse padrão dentro dos estatutos, primeiramente da Bíblia. A Bíblia condena essas atitudes. A igreja adventista ama todo ser humano, independente de escolhas, ideologia. Porém, após essa polêmica desse pastor, que foi o primeiro pastor adventista, e inclusive, para quem não sabe, ele se assumiu bissexual durante uma transmissão no YouTube. Então, ou seja, ele fez isso publicamente. Isso aconteceu na Alemanha. Isso deu uma repercussão danada, inclusive ele colocou até no Instagram dele se assumindo. Ele colocou os comentários ali moderados, né? Porque muitas pessoas, né, iam ali, talvez para criticá-lo sobre sua escolha. Porém, né, para as pessoas que estão assim, você fez o vídeo, mas e aí? Ele perdeu a credencial dele de pastor. E eu vou ler para vocês aqui a matéria. Inclusive, ele foi entrevistado por uma página da Adventista. E é sobre isso, pessoal. Olha, quero deixar bem claro para vocês que esse canal aqui é um canal também de notícias. Eu trago notícias verídicas. Por que eu estou fazendo esse vídeo, essa matéria? Porque o próprio pastor que se assumiu ser bissexual, ele se assumiu ao vivo em uma transmissão, em uma pregação que ele fez, inclusive a temática era sobre Agar. Ele se assumiu ser bissexual publicamente. Então, por isso que eu estou fazendo esse vídeo. Por quê? As pessoas vão achar que a adventista adota esse tipo de padrão. Vamos lá, olha só. Pastor assume sexualidade durante sermão. E igreja aceita e passa a apoiar comunidade LGBT. Olha só, não é a Igreja Adventista Mundial que aceitou isso, nem no Brasil. Isso aconteceu na Alemanha. Porém, isso está dando o que falar na Alemanha. Inclusive, medidas estão sendo tomadas por causa dessa repercussão. Olha só, pastor da Igreja Adventista surpreende fiéis com declarações e recebeu apoio. Olha só, a Igreja Adventista sempre se manteve fechada e muito tradicional aos seus ensinos. Uma congregação rígida na sua doutrina, mas que vem surpreendendo com algumas atitudes fora do comum. Não adventista em um todo. Certas denominações, pastores, que sempre existe, pessoal, o joio no meio do trigo. Isso sempre vai existir. Olha só, a denominação adventista enfrenta diversas doutrinas na Europa. A igreja, olha só, certas igrejas adventistas, não em um todo, mas algumas igrejas estão aceitando ministro e líderes LGBT. Em 19 de março de 2023, a Associação Hanser dos Adventistas do Sétimo Dia do Norte da Alemanha se reuniu para discutir o caso do pastor Sansa, que havia se declarado bissexual em janeiro. Após reuniões, a União dos Adventistas do Norte da Alemanha decidiu colocar o caso do pastor Sansa nas mãos de um comitê
de um comitê de ética. Estou olhando aqui porque está bem pequena a letra. O comitê decidiu dar confiança ao pastor para continuar sendo pastor. Olha só, para ele continuar sendo pastor com a sua orientação bissexual. Embora o pastor tenha afirmado que nas redes, ou seja, que nas relações de casal que tem, ele manterá a monogamia, ou seja, ocorre quando o indivíduo tem apenas um parceiro amoroso ou sexual, podendo essa união durar a vida toda, ou ser apenas durante um determinado período, ou seja, ele continua sendo casado ainda. O pastor Sanza, em sua rede social, agradece a confiança e o apoio. Inclusive, né, várias pessoas, inclusive da família dele, foi lá, colocou, tá aí na tela aí, ó, a irmã dele comentando sobre essa decisão que ele tomou. Olha só, no Brasil, a Igreja Adventista do Sétimo Dia também vem enfrentando grupos ativistas LGBT e teologias progressistas para mudar sua doutrina e prática. Vale ressaltar que algumas igrejas ao redor do mundo que fazem parte dessa mesma convenção denominacional não estão de acordo com a decisão da igreja na Alemanha. Então você preste bem atenção para você comentar, para você achar que a igreja adventista aceita isso, a adventista não aceita, tá bom? A associação emitiu uma declaração de 3 páginas e se dirigiu a seus membros, abre aspas. Queridos irmãos e amigos da congregação, ontem o Comitê de Unificação da Associação decidiu não retirar as credenciais de nosso pastor Sanza. Portanto, o pastor continua sendo funcionário de nossa igreja e nosso pastor local. Isso aqui foi uma nota, tá? Que já tem alguns dias, né? Que foi, no caso, foi esses dias agora, sendo que esse pastor aqui ele já perdeu a credencial dele já, tá? Olha só, em 7 de janeiro de 2023, o pastor Sanza se assumiu bissexual em seu sermão, publicamente, diante de sua igreja. Antes de fazer isso, o pastor havia falado com o presidente da associação e o conselho da igreja que ele pastoreia. Após o sermão do pastor, o conselho de sua igreja reafirmou isso. Tá bom? Olha só. Todas as pessoas são bem-vindas em nossa igreja local. Como comunidade, queremos ser um lugar seguro de aceitação para todas as pessoas. Entendemos fundamentalmente a igreja como uma comunidade de pessoas que foram salvas por Jesus Cristo. Agora estão no caminho do discipulado juntas, independente de seu gênero ou orientação sexual LGBTQ+. O pastor assumiu a sua sexualidade, né, durante o culto, durante a pregação dele, porém ele perde a sua credencial, ou seja, a credencial dele, a certificação dele de pastor foi retirada durante um recurso disciplinar, porque suas ações não merecem essa escolha. Inclusive, uma página da Adventist Thursday entrevistou o pastor depois que a declaração foi divulgada. A página o entrevistou perguntando o seguinte: como você se sente agora que compartilhou mais sobre a sua identidade? O pastor respondeu: eu me sinto muito mais leve e livre. Ter que manter esse tipo de segredo por tanto tempo custa caro para você. Mesmo que você não perceba toda a extensão disso, você não percebe o quanto está segurando até não precisar mais. Estou tão feliz por ter tido a oportunidade de ser um pastor para pessoas tão incríveis que me apoiam. Ao mesmo tempo, estou apreensivo. Pode acontecer que no nível superior, nossa igreja tenha uma visão diferente das pessoas com quem vivi e trabalhei. Ou seja, ele está querendo dizer que após a sua afirmação, né, de ser bissexual, os líderes venham assim refletir mais sobre as pessoas que frequentam a igreja. Gente, isso aqui é uma coisa muito séria. Isso aqui é uma coisa muito séria. Olha só, eu vou dar aqui a minha opinião. A minha opinião é o seguinte:
Talvez o que eu vou falar aqui possa ser uma coisa assim que muitos não vão concordar, mas eu vou dar a minha opinião, pois todos nós temos o direito de opinar. Olha só, infelizmente, isso acontece em todas as igrejas, principalmente ministérios grandes. Muitos obreiros, homens, estudam para ser pastores somente para serem assalariados. A verdade é essa. Eu falo isso com cláusula e com experiência. Eu já passei por isso. Eu nunca fui assalariado para dirigir uma igreja, para pregar. Eu sempre preguei, nunca cobrei. Também nunca fiz questão de ser pastor. Só que eu sei que muitos homens estudam para ser pastores, não por causa da vocação, mas por causa do dinheiro. O que aconteceu com esse pastor aqui? Aqui na entrevista, não vou falar aqui a entrevista toda que ele deu aqui, porque é muito grande, mas ao ser entrevistado, ele falou que desde os 14 anos ele se sentiu ser bissexual. Ou seja, desde os 14 anos ele gostava tanto de homem como mulheres. Ele tinha atração por homens e mulheres. Só que ele foi escondendo isso. Durante o seu estudo teológico para a formação de pastor, ele se manteve em sigilo, segredo, não falou para ninguém com medo de perder o seu cargo, o seu salário e a sua credencial. Desde 2009 que ele pastoreia, ou seja, 13 anos e meio aproximadamente. Só que agora ele decidiu se revelar e se declarar, ser bissexual, que isso foi uma explosão. Estou fazendo esse vídeo aqui porque o que ele decidiu, o que ele falou, o que ele verbalizou foi publicamente. Ele falou publicamente que ele é um bissexual. Então isso, gente, deu uma confusão danada, porque as pessoas, tem muita gente que não concorda, outros concordam. Então, assim, as igrejas no Brasil, em um todo, tanto adventista, tem sofrendo com isso, porque a Bíblia, ela é imutável, só que estão querendo fazer da Bíblia o que querem, estão criando doutrinas, e esse pastor se assumiu, na minha opinião, na minha simples opinião, tá? Ele talvez possa até ter uma chamada para pastorear, etc. Ele fala muito bem, tem uma boa oratória, sabe se expressar. Porém, gente, muitos hoje querem ser pastores por causa do dinheiro, por causa do salário que recebe. Porque hoje em dia a maioria de pessoas fazem do cargo de pastor uma profissão. Não usa o cargo como um chamado, mas usa como uma profissão. Conheço muitos que fazem isso, tá? Muitos, não é poucos não. E ele decidiu se revelar. O que acontece? As igrejas têm que trabalhar com o seguinte fato. A pessoa quer ser pastor, ela tem que falar a verdade, ela tem que dizer o que passa no coração dela, se ela é isso, ou ela é aquilo. Porque isso é uma coisa muito séria. O que vai acontecer, o que eu vejo aqui? Esse pastor aqui, ele está dividindo opiniões. Ele acabou semeando ali uma erva daninha no meio da igreja, onde divide opiniões, e inclusive ele já está ganhando vários seguidores no Instagram de adventistas apoiando ele assim. Claro, tem que apoiar ele, amar ele, mas apoiando a atitude dele, que a Bíblia é totalmente contra essa atitude dele. Então, tá até na tela aí, vários comentários de pessoas apoiando o modo de vida que ele escolheu. A igreja está apoiando ele, não tirou o salário dele, mas a igreja não apoia a atitude dele. É sobre isso, tá bom? Vou deixar o link aqui do vídeo que ele se revelou, ali ser bissexual em uma transmissão. Tá no YouTube, ao vivo no YouTube. Tá aqui na descrição do canal. Que Deus possa abençoar vocês, tá bom? E olha, quero agradecer a todos pela confiabilidade desse canal aqui. Eu trago
fatos e provas aqui, para ninguém achar depois que eu estou difamando. Não é isso, gente. Isso aqui é um meio da igreja abrir os olhos e ter cuidado, né, das pessoas que colocam para dirigir a igreja, para pregar e etc. Muito cuidado, tá bom? Deus abençoe a todos e até a próxima. E vamos orar por esse pastor, tá bom? Vamos orar por ele. Inclusive, eu peço para você fazer uma corrente de oração, compartilhe esse vídeo e orem por esse pastor, orem pela família dele, tá bom? Orem, somente orem pela vida dele, tá? E vamos amar ele como um ser humano, como diz o mandamento. Temos que amar o nosso próximo como a nós mesmos, tá bom? Deus abençoe a todos vocês.